E logo nessa manhã, Senhor, nos batizando, nos enchendo, curando o nosso coração das feridas, fortalecendo a nossa fé, e nos abrindo para acolher essa palavra, para que de fato nós a entendamos, a compreendamos, e que ela produza frutos de vida nova em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa manhã fria, primeiro dia de agosto, nesse mês de agosto nós celebramos o mês das vocações. Nós estamos já em atenção ao dia 4 de agosto, que é o dia de São João Maria Vianney, também hoje rezando pelos sacerdotes, pelos padres. Convido você a rezar pelos seus sacerdotes, sacerdotes da sua paróquia, sobretudo os sacerdotes idosos, os sacerdotes enfermos, não é? Felizmente a gente corre o risco de ser muito superficial na maneira como a gente compreende os sacerdotes, entendendo só os que estão bem na ativa como dignos, né? Mas todo sacerdote é um outro Cristo. Todo sacerdote é revestido de uma dignidade ímpar e precisa receber o nosso respeito, sobretudo a nossa oração. Nós estamos hoje, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa, celebrando, refletindo sobre o discurso do pão da vida, que é o Evangelho de João capítulo 6. Segundo muitos estudiosos da Bíblia, muitos exegetas, esse evangelho, esse discurso foi um dos motivos principais, centrais, pelos quais Jesus foi condenado à morte pelos judeus. Porque Jesus fez afirmações muito intensas nesse evangelho, muito precisas. Jesus disse, como está escrito no grego, no ego eimi, eu sou, né? Eu sou o pão da vida. Ninguém poderia dizer eu sou, porque eu sou Yahvé era o nome de Deus, né? Então ele foi se autoproclamando ali como aquilo que ele era. E Jesus ele fala mais especificamente da Eucaristia nos diálogos subsequentes, não é nem no de hoje. Então eu não vou adiantar as coisas, né? Que tem outros domingos ainda que vai voltar o Evangelho de João, capítulo 6, no qual Jesus vai falar especificamente da Eucaristia. Mas é interessante que a gente percebe, lendo o Evangelho de hoje, que Jesus, a palavra de Deus, ela é um GPS que corrige a nossa rota. Quem já fez a experiência de se perder numa grande cidade? Tem os meus amigos aqui do ABC, quando eu morava em São Paulo, vira e mexe do ABC Paulista, lá em São Paulo a gente se perde com muita facilidade, porque com a região metropolitana tem só 22 milhões de pessoas, né? Pouca coisa, pouca rua, pouco carro. Vira e mexe eu me perdia, pegava uma avenida meio estranha, falava, nossa, tem uma missa, tem que chegar, peguei a rua errada. De repente o GPS falava, corrigindo a rota, né? Aí me dava um outro caminho, né? Ai, que bênção. Às vezes um caminho bom, às vezes um caminho menos bom, mas a palavra de Deus é um GPS, eu estou usando a metáfora para algo bem presente no nosso tempo, né? Que corrige a nossa rota. Por quê? Sempre para o melhor caminho, para o caminho certo, para o caminho bom. Porque olha só, aqueles homens tinham acabado de testemunhar o milagre da multiplicação dos pães. Quem estava aqui ou participou da missa no domingo passado se recorda que o Evangelho, ainda em João capítulo 6, era Jesus multiplicando o pão e o peixe, alimentando uma multidão. Então Jesus foi para outra margem do lago e aqueles homens e mulheres foram atrás. E Jesus, com a sua palavra contundente, respeitosa, mas ao mesmo tempo muito sincera, como a gente fala na teologia moral, né, o respeito humano, que é aquele medo de dizer a verdade, Jesus não tinha nenhum. Jesus disse para aquele povo, olha, eu sei que vocês vieram aqui, não é porque vocês viram milagres, não, é porque vocês comeram pão. E vocês querem mais uma rodada aqui, né? Como diz o ditado, padre, coisa de graça, até injeção na testa, padre, churrasco de graça. É ou não é verdade que às vezes você faz um churrasco na sua casa, vem aquele cunhado mala, aquele vizinho que sente o cheiro e vem te visitar meio-dia, não, você está com uma saudade de você, né? Sente o cheiro da costela, bendito, não vem segunda-feira na hora da limpeza, ele não vem, né? Sábado cedo, na hora do faxinão, não vem. Mas é assim, chegaram lá por quê? Porque eles viram um espetáculo, pô, Jesus nos deu comida, tendo comida aqui na beira do lago, depois a gente dá uma nadada, aí a palavra de Jesus já corrigindo a rota, olha, vocês vieram aqui, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão, e vocês querem de novo mais um showzinho, mais uma rodada que eu pago aqui para vocês, mais uma rodada de pastel, de pão, de churrasco, não, esforçai-vos, olha o verbo que Jesus usa, esforçai-vos, pelo pão, não esse pão que vocês comeram aqui, saciaram e depois vão ter fome de novo, mas pelo pão que vai saciar vocês para sempre. E esse pão, aí eles falam do pão da vida, do maná que foi dado por Deus aos pais no deserto, quando eles saíram do Egito, primeira leitura de hoje. E Jesus vai explicando, não, esse pão do céu sou eu. Mas o que me chamou a atenção foi
o verbo que Jesus usou. É claro que todo verbo denota uma ação, né? Mas o verbo é muito contundente. Esforçai-vos. Jesus aqui com a sua palavra, o GPS da sua palavra, usando a metáfora moderna, ele está corrigindo a rota da intenção do coração daqueles homens e mulheres. Por quê? Porque eles não buscavam o Senhor com uma intenção pura. Eles não buscavam o Senhor com uma intenção sincera. Eles não buscavam o Senhor pelo Senhor, mas por aquilo que o Senhor ia dar, pelo showzinho que o Senhor ia fazer, pelo milagre. Então a palavra do Senhor está corrigindo a intenção do coração. E é preciso se deixar interpelar pela palavra e se deixar corrigir na intenção mais profunda do coração. Muitos de nós não alcançamos muitas graças, milagres, bênçãos da parte de Deus porque as nossas intenções não são sinceras, não são sábias, não são sensatas. Nós buscamos a Deus de maneira egoísta e interesseira, como um guru que venha nos favorecer e nos dar o que a gente quer, sabe? Então a palavra está corrigindo a intenção, mas a palavra também está corrigindo o esforço. Porque veja bem, todos nós nos esforçamos por algo na vida. Tem gente que se esforça para seguir o Corinthians, tem gente que se esforça para ficar mais bonito, outros se esforçam para emagrecer, outros se esforçam para passar num concurso, outros se esforçam, eu poderia dar muitos exemplos, né? E existem esforços que são muito bonitos e muito dignos, mas o Senhor, com a sua palavra, está corrigindo a direção dos nossos esforços. Ou seja, esforcem-se sim, mas esforcem-se por aquilo que não passa. Esforcem-se por me ouvir, para me ouvir. Esforcem-se para me obedecer. Esforcem-se para colocarem-me no centro das suas vidas, para me colocarem no centro das suas vidas. Se esforcem para me ouvir. Santo Agostinho dizia: tudo aquilo que vale a pena possuir, vale a pena esperar, né? Se vale a pena possuir, vale a pena esperar por aquilo. Quero parafrasear Santo Agostinho dizendo: tudo aquilo que vale a pena possuir, vale a pena se esforçar por aquilo, não é? E ainda Santo Agostinho também dizia que não existe esforço mais digno do que aquele que o ser humano emprega para vencer a si mesmo. A maior de todas as batalhas é vencermos a nós mesmos. Porque dizia um autor, um padre do deserto, que na vida só tem, do século IV, só tem uma alternativa: ou você segue a Deus ou você segue a si mesmo. Ou você olha para Deus ou você olha para si mesmo, para os seus gostos, para a sua vontade. Ou você escuta Deus ou você escuta a si mesmo. E aqui eu recordo de Santa Teresa d'Ávila, que dizia que aquele que escuta somente a si mesmo está dando ouvidos a um louco. Se a gente escuta só a voz dos nossos desequilíbrios, das nossas más tendências, do nosso egoísmo, da nossa visão distorcida, né? A gente está dando ouvido a um louco, a um doido que mora dentro da gente, né? Os desequilíbrios. Mas é preciso se esforçar. Isso tem a ver também com aquilo que a tradição da igreja chama de ascese, né? Já ouviu falar essa palavra? Ascese. Asqueses do grego, que quer dizer exercício. O que é ascese? Os monges, os padres do deserto, a tradição da igreja é rica de ascetas, né? O que é um asceta? É aquele que se esforça para vencer a si mesmo e para chegar mais perto de Deus, para se purificar dos pecados, das más tendências, para vencer a amargura, para perdoar, para colocar a palavra de Deus em prática. É um esforço que vale a pena. Esforçai-vos pela Eucaristia, para comungar. Muita gente ficou com a mentalidade nesse tempo de pandemia. Acabou a pandemia, a pessoa pode ir à igreja e ainda continua lá em casa debaixo da coberta. Estou assistindo a missa na televisão, pela televisão. Se você não pode é uma coisa, mas se você pode, esforçai-vos, vá à missa. Nada substitui a comunhão de fato. Vá à igreja. Ai, padre, sabe o que é? Tem que fazer chapinha, tem que pentear o cabelo do menino. Então, esforçai-vos. Ai, padre, sabe o que é? Eu não gosto de rezar. Meu filho, se você for rezar, filha, no dia que você tem vontade, você é de todos os seres humanos os mais dignos de pena, você não vai rezar nunca. A segunda leitura também usa verbos que denotam esse imperativo, né? São Paulo está dizendo: renunciai o homem velho, afastai-vos de raciocínios que os ligam ao nada, né? São Paulo está dizendo, né? Mentalidade frívola em outras traduções. É preciso se esforçar. Ao que eu te pergunto e me pergunto: em que direção eu tenho empregado os meus esforços? Eu tenho me esforçado para vencer as minhas más tendências, o meu orgulho, ou eu fico remoendo coisas de 10 anos atrás? O orgulhoso sempre é apegado aos próprios ferimentos, né? Quando a pessoa fala: padre, me feriram muito, fala: você é uma pessoa orgulhosa, porque o humilde, ele se desprende.
O humilde não dá ibope demais para as feridas que os outros lhe causaram, né? Agora o orgulhoso está sempre apegado. Me disseram isso há 15 anos atrás. Então, mas depois disso ninguém te disse nada de bom. Mas você jogou fora tudo que te disseram de bom e guardou isso de ruim que te falaram. Isso é mais importante para você. Então, você está se esforçando para venerar o que é ruim, para exaltar aqueles que te machucaram, ao invés de se esforçar para reconhecer as pessoas boas que te amaram, que Deus enviou na sua vida. Esforçai-vos para deixar de ter dó de si, esforçai-vos para vencer um vício, esforçai-vos para ser mais humilde, menos orgulhoso, mais puro. Esforçai-vos. Deus sempre leva em conta o esforço humano. E como dizia São João Paulo II, na Fides et Ratio, Deus abençoa o esforço da busca. Se você está buscando, se esforçando, Ele vai vir ao seu encontro, Ele vai abençoar o seu esforço. Vamos ficar em pé? Senhor, eu te peço nessa manhã fria, derrama sobre nós fogo, calor do Teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor. Vem Espírito de Deus sobre nós, nos corrigindo a nossa rota, corrigindo as intenções do nosso coração, nos liberta do vício de sermos interesseiros. Às vezes nós somos interesseiros nos nossos relacionamentos com os outros, o que é péssimo, mas muitas vezes somos interesseiros nos nossos relacionamentos com Deus. Vem Espírito Santo, corrija a nossa rota, abre a nossa mente, toca o nosso coração nessa manhã. Corrige, Espírito Santo, a direção dos nossos esforços, que nós nos esforcemos pelo bem que não perece, não fenece, não passa, que nós nos esforcemos para vencer a nós mesmos, o nosso orgulho, vaidade, tibieza, más tendências, apego às mágoas, feridas, que nós nos esforcemos, Espírito Santo, para seguir o Cristo, não a nós mesmos, que nós nos esforcemos para fazer a vontade de Deus, não a nossa própria vontade, que nós nos esforcemos para perdoar, para viver a palavra de Deus, para sermos pessoas mais humildes, que nós não nos esforcemos somente para estar bem por fora, bonitos nos galhos, mas com as raízes podres, mas que nós nos esforcemos para crescer para dentro, fincando as raízes no solo do coração bendito de Deus. Vem Espírito Santo, nos encha, nos batiza nessa manhã, nos dê a graça de nos esforçar pelo céu, rolando a pedra para cima, adquirindo as virtudes necessárias para obedecermos a Deus e para de fato crescermos na direção certa. Juntos, aliás, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.